A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Aviso aos navegantes, especialmente do Sul, que já está sendo vitimado em algumas áreas, e do Sudeste. Outras partes do Brasil também podem ser atingidas. Vem aí um sistema que vai trazer muito vento, chuvas, pode trazer granizo, inclusive em São Paulo e no Rio de Janeiro. Veja a previsão do tempo para a sua cidade e tome as devidas providências, especialmente quem mora perto de rios, enfim, áreas urbanas também. Quer dizer, a previsão é que vamos ter um fim de semana com aquelas desgraças provocadas por mudanças no clima e uma temperatura que deve baixar muito, inclusive em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vamos começar com a Veja, que já está nas bancas. Olha aí a primeira página da Veja, está aqui, ó. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Essa Roberta, Lulinha, olha aí o que vamos ver na Veja. Caso Lulinha, os detalhes do inquérito que investiga tráfico de influência no governo. A apuração sigilosa da PF, a que Veja teve acesso, aponta o filho do presidente como parte da engrenagem de esquema no Ministério da Saúde. Aumento dos pedidos de recuperação judicial acende alerta para a economia brasileira. É o caso, nesta semana que nós assistimos, alguns dias, da Marabras, depois das Casas Bahia, nesta semana. Impacto das escolhas econômicas erradas exige um debate público responsável. Olha aí. Governo Trump, escudo das Américas, abre cada vez mais portas para a hegemonia dos Estados Unidos no continente. Perda de peso, como a queda da patente do Ozempic acelera a corrida das canetas no Brasil. Olha aí, uma matéria que é uma advertência. Maior surto de sarampo nas Américas em 2 décadas avança e faz vítimas. E ainda tem gente que recusa a vacina, inclusive essa contra o sarampo. E sarampo mata, viu? Você, pai, mãe, seja responsável, né? Porque a vida de seu filho, da sua filha, quando não tomam a vacina para sarampo, corre risco, vacina contra sarampo. Mensagens mostram sociedade oculta entre Lulinha e lobista, aponta PF. Descobertas são tratadas como evidências de crime. Veja teve acesso à íntegra dos inquéritos. E aí, uma série de informações que tem a ver com o que está acontecendo nesse caso Lulinha. Governo pressiona partidos para barrar CPI contra Lulinha de senador. Senador aciona ministérios para saber se grupo se reuniu com autoridades. PGR pede que caso
Fábio Luiz saia do STF e vá para a primeira instância. Senador pede a André Mendonça que preserve provas contra Lulinha. Está aí um panorama da revista Veja. Eu repito, já está nas bancas. Vamos para os jornais. Lulinha é o tema predominante, né? Continuam os vazamentos, as pessoas estão, especialmente as autoridades, reclamando contra os vazamentos, e fica no ar, está no ar, né, uma pergunta: por que tanto vazamento? Né? Porque no Brasil a gente não consegue segurar esses segredos de justiça. É decretado o segredo de justiça, ele tem que ser respeitado, mas de repente é um vazamento. Claro que existe uma questão política, às vezes alguém se utiliza de um vazamento, aí um vazamento com direção certa, né, para o seu adversário, e quer ferir adversários eleitorais, etc. Em época eleitoral, isso é muito comum. Mas o principal, na minha opinião, não é isso. É que no Brasil, impor esse silêncio, impor segredo de justiça e outros segredos, aqueles de 100 anos, etc., que é exceção, que deve ser tratado como exceção, essa imposição, a casos muito graves, virou regra. O que deveria ser exceção virou regra. Então, você tem como regra, em casos mais graves, e até em casos menos graves, portaria do Planalto, quem entrou, quem saiu, vem aí quem conversou com a Janja, quem foi ao gabinete de fulano de tal. 100 anos de segredo. Quer dizer, de repente alguma coisa que incomoda, dá-lhe segredo. Um processo que incomoda e que não seria passível de segredo, dá-lhe segredo. Então acaba vazando mesmo. Esses segredos tiram da opinião pública o direito de acompanhar esses processos que envolvem o dinheiro da população brasileira. Não tem dinheiro, o governo não cria dinheiro, o dinheiro é dos impostos, os impostos são tirados do trabalho da população brasileira, das empresas, etc. E quem contribui, né, para o poder público com dinheiro, e o dinheiro é da população, não separe dinheiro público do seu dinheiro, é seu dinheiro que está em jogo lá. E você, eu, todos nós temos direito de saber o que está acontecendo. Então essa história de sigilo, né, virou regra no Brasil. Não dá para suportar. Eu já vi outras pessoas que têm a mesma opinião que eu sobre essa questão do exagero em todos os tipos de sigilo que podem ser impostos, desde a portaria do Palácio do Planalto, a casa do Lula, né, o Palácio da Alvorada, a Janja, quem ela recebeu, etc. Exagero da utilização desse instrumento, que eu repito, só deveria ser utilizado em casos importantíssimos e excepcionais. Olha aqui, PGR quer que Mendonça envie caso Lulinha para a primeira instância. Você vê, isso faz parte de um processo de abafa. Abafa. Também inventaram essa história do diploma de jornalistas. O STF está
Quer dizer, existe a ideia no STF de exigir diploma de jornalista para o exercício da profissão. Ora bolas! O próprio STF revogou essa regra. O próprio STF acabou com essa exigência. Agora, por razões que são de escudo, de proteção, né? Claro, isso não vai melhorar a qualidade de jornalista. O jornalista formado, tem jornalista formado que pratica barbaridades, as mesmas que essas pessoas que usam as redes sociais e se intitulam jornalistas praticam, as mesmas. Bom, aí essa operação Abafa é uma operação ampla, ela é dividida em vários ramos. Eu quero lembrar a vocês, eu anotei aqui, deve estar faltando alguma coisa, alguns fatos que vão desaparecendo na imprensa e que a gente tem que lembrar. De repente, essa questão dos jornalistas vira uma discussão e é uma manobra diversionista para o pessoal esquecer o que vem antes, ficar debatendo isso. Eu não sei, mas pode ser, né? Pode não ter tido essa intenção, mas acaba funcionando assim. Dá uma espiada. Assuntos, né, que estão desaparecendo. Master, você lembra? Master está desaparecido. Dizem que o Vorcaro vai tentar mais uma vez fazer uma delação. Quantas delações? Vai fazer delação até acertar? Até acertar? Quer dizer, se o juiz, uma visão futebolística, se quem vai bater o pênalti não acerta, fica batendo até acertar. Quer dizer, que a delação premiada que ele faz, a revogada, ele vai fazer outra. Que história é essa? Esse está tentando se livrar da prisão e, ao mesmo tempo, não ferir alguns amigos. É difícil esse equilíbrio. Acho que Vorcaro, que é protagonista de um dos maiores escândalos de corrupção do mundo, precisa ou entregar os seus sócios, né, os seus amigos, né, nessa história, aqueles beneficiados pela sua ação deletéria, ou vai ser difícil equilibrar isso com a tentativa de se livrar da prisão. Ele é protagonista de um caso que vai para o Guinness, é um dos maiores casos de corrupção do mundo. Olha, INSS também desaparecido, a história do Toffoli, né, daquele hotel maravilhoso do Toffoli e tudo que ele fez. O Xandão, com o escritório da mulher dele, trabalhando no STF, recebendo do Master uma fortuna pelo trabalho. O Jacques Wagner, o chefe de gabinete do Lula, que foi afastado, Marcola, que na verdade é o mesmo caso que do Lulinha. Você vê, eu devo ter esquecido alguma coisa, é para esquecer. O que as pessoas querem? Uns querem se manter nos seus cargos, né? Há um trabalho, a impressão que se tem é que uma ala no Supremo torce pelo Lula, porque o Lula seria a garantia de que do Lula ou uma bancada menor no Senado, de que isso seria a garantia da sobrevivência deles. E o STF chegou num momento que precisa dar uma revisada, para dizer o menos, hein? Chegou num momento de descrença, gente, um momento de descrença total, né?
existem pessoas dentre esses ministros que são, agora tem 10, né? São pessoas respeitáveis e tal, mas tem outros que a gente precisa verificar exatamente o que fazer, porque eles são câncer dentro de uma instituição angular importantíssima para a democracia, inclusive no Brasil. PGR quer que Mendonça envie caso de Lulinha para a primeira instância. Claro, joga na primeira instância, começa tudo de novo, abafou. Vai levar 200 anos, tem elentos recursos, essa história. É mais ou menos fazer o que fizeram com a Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato, né, você sabe, ela foi extinta, estou chamando de extinta, como ela foi assassinada por uma questão formal. Devia ser julgado aqui, foi julgado ali, o processo é com Z, é com W que escreve. Quer dizer, é uma questão formal. E aí, já um ministro, num programa de televisão, declarou que houve um erro gravíssimo na conduta de alguns casos, do caso Master, dentro do STF. Né? Foi o ministro Gilmar, Deixa eu ver o que o Estadão está escrevendo. Alegação: PGR quer que Mendonça envie caso Lulinha para a primeira instância. Eu não acredito que isso vá acontecer. Estão dizendo, olha, é um caso para a primeira instância, a lei manda. Olha, vocês, senhores ministros, vossas excelências, já colocaram de lado essa legislação, deram um drible nela quando vocês quiseram. E eu vou citar só um caso: os presos de outubro, os presos de janeiro, os presos do 8 de janeiro, né? Não deviam deviam ir para a primeira instância, foram julgados pelo STF. Por que não esse caso? Por que não? Já está no STF. E a alegação que se tem para ficar no STF é também que ele resvala em políticos que têm mandato, porque no STF só deveria ser julgado quem tem mandato. Lulinha não tem, os outros envolvidos também não tem. A Roberta não tem. Então é uma coisa óbvia. E a PGR de repente aparece com essa proposta. A PGR, quer dizer, é tudo uma espécie de uma igrejinha. Né, um conjunto de igrejinha é pouco, não, um conjunto de fatores destinados a abafar esse caso. A população brasileira está de saco cheio. Um dia eles vão bater na sua porta. Aí tem a Mônica Bergamo dizendo o seguinte: o escândalo do envolvimento de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, com uma lobista já teve impacto na campanha de reeleição do pai presidente. Olha, pesquisas internas que orientam as lideranças do PT, feitas por mais de um instituto, registram que a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro, que variava entre 7 e 10 pontos a favor do petista, se estreitou nesta semana, oscilando entre 2 e 3 pontos. Pesquisas qualitativas
em que grupos de eleitores conversam em maior profundidade com mediadores, mostram que o caso Lulinha já entrou na pauta e, por isso, é considerado causador do estrago. Antes restrito ao noticiário, ele passou a ser citado por eleitores que se mostram familiarizados com o assunto e críticos à postura do filho do presidente. Você vê, está afetando a campanha também. Quer dizer, é uma coisa... O Lula recebeu o advogado ontem, anteontem, né? O advogado, não, acho que foi ontem de manhã, recebeu o advogado do Lulinha, conversou 3 horas com ele, 3 horas trancado com ele, ele sai e diz que resvalaram no caso, que não era isso que eles estavam tratando. Imagine, o Lula em campanha eleitoral dedica 3 horas, deve ser uma coisa, então deve ter uma outra coisa importante, tão importante quanto o filho dele para ele. A Folha, olha aí. Lulinha tinha comunhão de interesses econômicos com lobista, afirma PF. Defesa do filho de Lula diz que há interesse político em inquérito. Pode haver mesmo, deve haver um inquérito, não nos vazamentos. Pode até haver um inquérito, né? Enfim, polícia feita, a gente não sabe o que está, mas pode haver. Você olha casos anteriores, você olha para a história, você vê que muitas vezes aconteceu. Mas não parece, viu? As evidências são muito duras, muito duras. Do outro lado, vem o Flávio Bolsonaro e diz que a Dark Horse é página virada. Não é página virada. Quando o político quer fugir de uma situação, ele vira a página, ele acha que então, acabou, a página virada, põe um carimbo e não é assim, né? Dark Horse está muito vivo. Aliás, esqueci de incluir aqui naquela lista de coisas que a gente esqueceu. Dark Horse, você vê? Deixa eu ver aqui. Aqui a Folha coloca uma matéria sobre cemitérios. Disputa entre Prefeitura de São Paulo e concessionárias trava reforma em cemitérios. Aí atraso, verba, e o pessoal exigindo essa reforma. Cemitério é um lugar que mexe muito com a gente, mexe muito com as pessoas. E quando uma pessoa vai ao cemitério e vê lápides e vê abandono, realmente machuca, viu? Então é uma coisa que a prefeitura teria que cuidar com mais atenção, Olha, Casas Bahia enfrenta ações de despejo de lojas e galpões, né? Tá aí. Deixa eu ver alguma coisa mais sobre esse assunto. Tem frases tiradas de mais vazamentos do Lulinha, da Roberta, uma coisa assim pesada, viu? São várias frases. Eu vou tomar o jornal inteiro, mas é uma coisa... Você viu o Marçal, né? O Marçal se meteu na eleição, ele está proibido de ir a debate, ele queria ir no debate da Band, que é domingo agora. O Lula e o Flávio fugiram do debate, né? Que é um desrespeito ao eleitor, fugiram do debate. Imagine como vai ser chato esse debate, sem Bom, tem que cobrar a presença deles. O debate da Band é feito num horário, deve ser no mesmo horário, 8h30, enfim, domingo. É importante. O valor. Conversão de poupança acumulada em renda mensal ganha força na previdência privada.
Câmara deve ter menor renovação desde 1998. Tarcísio minimiza a falta de apoio do Centrão a Flávio. O Tarcísio participou de um debate, uma conversa no Globo, uma sabatina, e o Globo acha que ele procurou marcar uma distância com o Flávio. Ó, distância de Flávio e defesa de críticas à gestão. Olha aí. Sul-Americana, Vasco goleia e avança, Botafogo é eliminado. O Corinthians conseguiu ganhar ontem, né? Um gol do Bidon com um passe do... Como é o nome dele? Um passe do Memphis. Olha, estão me passando uma notícia que eu já tinha ouvido hoje no rádio, achei meio inacreditável. Não, surpresa, inacreditável não é. Militares dos Estados Unidos fazem operações contra narcotraficantes no Equador, diz governador. Então é assim, líder regional afirma que forças americanas atuam no norte do país, que é o Equador, mas não diz quantos soldados foram mobilizados. No início do mês, o Pentágono anunciou que os Estados Unidos se preparavam para operações em territórios aliados. Quer dizer, por essa denúncia, com todas as precauções, por essa denúncia, os americanos estão agindo no Equador. Pelo que se sabe, é de maneira autorizada. Mas está me parecendo uma coisa parecida, não sei, uma presença, né, uma expansão de uma presença militar americana na região. Tem que analisar todos os aspectos direitinho. Eu quero mostrar uma coisa que a televisão se esgoelou de mostrar ontem, as imagens da barbárie em Copacabana. Né? Imagens de câmeras em Copacabana mostram a crueldade de 3 homens que espancaram até a morte Cláudio Rafael Landeiro por acharem que ele tinha roubado uma bicicleta. O segurança Davi Santos Machado, que deu várias pauladas na cabeça da vítima, entregou-se à polícia. Os 2 entregadores, que também lincharam, seguem foragidos. Todos vão responder por homicídio triplamente qualificado. Resolveram fazer justiça pelas próprias mãos. Você vê no vídeo que o rapaz nem sabia o que estava acontecendo. Foi acusado e não sabia o que estava acontecendo e não reagiu. Não reagiu e foi morto. Acabou morrendo no hospital. Morto. Uma barbaridade. Eu acho que a punição tem que vir dura. Eu acho que a questão da segurança também envolve, no fundo, outras questões, como, por exemplo, educação. Chegamos no final, eu não acredito. Chegamos no final. Vamos ver quem tomou café com a gente. Foi muito rápido, hein? Será que não estão roubando o nosso tempo? Precisa abrir um inquérito. Genário Guimarães, Suzana Lorandi, Giancarlo Santos, Marilto Rios, Wanda Rosário, Haroldo Coutinho, Lino Nadi, Carlos Dominici, Robson Kennedy, Venilda Maia, Irineu Varasquim, Júlio Ribas de Florianópolis, Miriam Valente,
de Sydney, na Austrália, Luizão Pereira, de Mirandópolis, e Antônio Ribeiro, de Uberaba. Pessoal, tenham um bom fim de semana. Repito, vem aí tempestades, vai atingir boa parte do Brasil, vai dar uma bela esfriada, mas uma bela esfriada mesmo. Cuidado, previna-se, as cidades não estão prontas para receber tanta água, quando falta água em muito lugar, né? Seca nos Estados Unidos, calor na Europa, olha, o clima mudando. Eu desejo a você, com tudo isso, um bom fim de semana, bom descanso, sem esquecer, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.